Veni Sancte Spiritus. Setenário em preparação para a solenidade de Pentecostes. Terceiro dia. Dom da ciência. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Consolator optime. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Espírito Santo, iluminai-nos. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos, portanto, no nosso setenário em preparação para a solenidade de Pentecostes, e a cada dia nós estamos meditando e pedindo a Deus um dos dons do Espírito Santo. Hoje, portanto, estamos meditando e pedindo o dom de ciência. Nós estamos no tempo pascal, ainda que indo para a sua conclusão, e nos dias que nos preparam para a solenidade de Pentecostes. Por providência de Deus, hoje celebramos São Filipe Neri e pedimos a Deus o dom de ciência. Como costurar tudo isto com um fio de ouro, de forma a tirar proveito para as nossas almas? Vamos retomar as leituras que acabamos de escutar. Estamos nos Atos dos Apóstolos, na altura do capítulo 20, e estamos já dentro da terceira viagem de São Paulo, apóstolo, e o seu terceiro grande discurso. A quem ele dirige esse discurso? Aos presbíteros de Éfeso, conforme nos está dito no capítulo 17 no versículo 17, do mesmo capítulo 20. De Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, aquela igreja que por ele tinha sido fundada, e ele passou lá cerca de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, convocando os anciãos da igreja. Ora, anciãos é a tradução para presbíteros. Então ali nós já encontramos a Igreja Católica com a sua hierarquia organizada. Trata-se de um discurso de despedida dos Efésios. Ainda não é a hora do desfecho da vida de São Paulo, mas ele sabe que não os verá mais. E dentre o que ele pede aos Efésios, ele tem 2 certezas que ele deixa quase como um pequeno testamento, e é isso que nos importa no dia de hoje. Primeira certeza do apóstolo São Paulo: a sua missão foi recebida por Jesus ressuscitado. Tudo que ele faz, tudo que ele prega, tudo que ele suporta é por causa de Jesus ressuscitado. E segunda certeza do apóstolo: toda a sua missão, como toda a sua vida, é guiada pelo Espírito Santo. Guarde bem isso. Assim nós passamos para o Evangelho, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus se dirige ao Pai e, como sacerdote, ele oferece nesta oração o sacrifício iminente da paixão e morte de cruz. Nesta oração, Jesus, portanto, oferece ao Pai o seu sacrifício. E nós vamos ver, nesta oração de Jesus, os seus pedidos. Pede a glorificação de sua santíssima humanidade,
que nós vamos ver por ocasião da ressurreição e da ascensão. Nosso Senhor roga pelos seus discípulos, aqueles que ficariam como os seus embaixadores, como seus representantes, como seus enviados, e roga pela unidade. Unidade essa que é obra do Espírito Santo. Ora, saltamos para a vida deste grande santo que celebramos hoje, São Filipe Neri. Dentre tudo que nós podemos contemplar, nos admirar na vida de São Filipe Neri, nós vamos perceber um homem profundamente guiado pelo Espírito Santo e que oferece o sacrifício, seja o sacrifício da sua vida, porque se a cruz está impressa na vida dos cristãos, muito mais está na vida dos santos, mas porque se trata também de um presbítero, um sacerdote da igreja. São Filipe Neri, ele nasceu na cidade de Florença no dia 21 de julho de 1515. A igreja passava por uma dura prova interna, uma decadência moral, inclusive relativa ao clero, e acabava de ser ateado o incêndio da pseudo-reforma, da falsa reforma, que é a reforma protestante. Por que é uma falsa reforma o protestantismo? Porque a verdadeira reforma, não que a igreja não precise ser reformada, precisa. Igreja sempre reformando, em reforma. Precisa da ação transformadora constante do Espírito Santo, por causa de estar presente nesse mundo, por causa de nós, seus filhos, que somos pecadores. Qual é a verdadeira reforma, portanto, que Deus realiza na sua igreja? Mandando santos. Homens e mulheres que correspondem ao chamado que Deus lhes faz. Ora, se o século XVI foi um século de duras provas para a Igreja Católica, foi um século que Deus mandou tantos santos para a sua igreja. Citamos Santo Inácio, Santa Teresa de Jesus, São José de Calazans e tantos outros, e dentre eles São Filipe Neri. São Filipe Neri é oriundo de uma família de pais piedosos, uma família nobre, uma família abastada, mas que vem a perder os seus bens em razão de um incêndio. Desde pequenino, Filipe era chamado pelos mais próximos como Pippo Buono, Filipe o Bom, né, pelas suas virtudes, pela sua bondade, pela sua piedade. Então, logo acontece o desastre com a sua família, ele é mandado para o sul da Itália, para ficar com um tio comerciante muito rico, que tinha lhe assegurado dar toda a sua fortuna em herança, se ele levasse à frente os negócios do tio, o que ele recusa. O seu sonho era ir a Roma e de Roma ser enviado pelos recém-fundados jesuítas, por Santo Inácio de Loyola, às Índias, e lá ele queria ser mártir. Um belo dia, ele tem uma experiência na qual Nosso Senhor diz a ele que as Índias tão desejadas por São Filipe seriam Roma, a cidade de Roma. E de fato ali ele vai consagrar toda a sua vida, desprezando evidentemente os bens e carreiras que tinham sido colocadas à sua disposição. Há uma experiência muito singular na vida de São Filipe Neri, e isso nos liga ao nosso centenário. Durante muitos anos, ele frequentou viveu como uma espécie de um eremita, né? E ia muito até as catacumbas, naquela ocasião, fora da cidade, num lugar até muito perigoso.
as catacumbas de São Sebastião, para ficar lá em retiro, recolhido e rezando a Deus, implorando a Deus a sua graça, os seus dons e principalmente o amor a Deus. Quando ele tinha 29 anos, então um pouco mais de 15 anos que ele passava rezando, vivendo essa vida, claro, não sem um intenso apostolado, pelo qual ele ficará conhecido em Roma, inclusive por altos expoentes da hierarquia, cardeais, inclusive papas, numa vigília de Pentecostes do ano de 1544, aos 29 anos, portanto. São Filipe, ele ainda não era padre, foi ordenado padre um pouco mais tarde, por obediência ao seu confessor. Naquela vigília, rezando incessantemente, um globo de fogo desce do céu, entra pela sua boca e vai até o seu peito. E foi uma experiência mística tão sensível, tão intensa, que lhe foram quebradas naquele momento 2 costelas, a segunda e a quarta. É o chamado Pentecostes de São Filipe, que incendiará através dele, está aparecendo para você que está nos acompanhando pela Web TV, a gravura do Pentecostes de São Filipe. Esse fogo incendiará toda a cidade de Roma e realizará ali a verdadeira reforma. Através da sua instrução religiosa, inúmeros milagres, caridade apostólica. Ele gostava de cuidar dos doentes, principalmente durante a noite, e pela sua santidade. Ora, não é isso que nós pedimos quando rezamos ao Espírito Santo? Acendei neles o fogo do vosso amor e renovareis a face da terra? Vamos passar assim ao dom de ciência. Nós sabemos bem que Deus Nosso Senhor, com a sua graça, Ele eleva as virtudes chamadas humanas e com a sua graça, inclusive, infunde em nós estas virtudes, né, que são uma ajuda, um auxílio muito poderoso de Deus, mas não sem a nossa disposição, a nossa, digamos, colaboração, e é claro que vão nos conquistar méritos para a vida eterna. Ora, as virtudes infusas são uma coisa, os dons do Espírito Santo são outra coisa, né? Embora nós vamos ver inclusive alguns dons com o mesmo nome de virtudes, mas o dom, ele tem algo de mais elevado. E os grandes, digamos, teólogos da espiritualidade, eles fazem a seguinte comparação. A gente pega uma harpa de 50 cordas, né? Não vamos entrar no instrumento em si, mas por aí você pensa, é uma harpa, não é qualquer instrumento. Então, o que seriam as virtudes? É como essa harpa que Deus coloca nas nossas mãos. Porém, o tocador não é lá grandes coisas. Ele é míope e torpe. Logo, a melodia, embora o instrumento seja nobilíssimo, a melodia vai sair desafinada e imperfeita. Vai sair alguma coisa, mas desafinada e imperfeita. Então, chega uma hora que o próprio Espírito Santo toca essa harpa. De que modo? Através dos seus dons. De modo que a melodia saia bela e absolutamente divina. Esse é o papel dos dons do Espírito Santo na alma. Outra comparação, para entendermos bem o que são esses dons, a navegação. O que seriam as virtudes infusas? Seriam navegar remando. E os dons? Navegar a vela. O vento precisa soprar. É o vento que sopra e leva a embarcação a velas, né?
apenas para nós entendermos, né, o quanto os dons do Espírito Santo são mais elevados e mais desejáveis. E é claro, o dom vai aperfeiçoar a virtude, não tenhamos dúvida disso. Por exemplo, vimos até agora a virtude da sabedoria, o dom da sabedoria. Qual a virtude que ele vai aperfeiçoar? A virtude da caridade. Vimos ontem o dom da fortaleza. Qual a virtude que ele vai aperfeiçoar? A virtude da fortaleza, de mesmo nome. E hoje, o dom de ciência, que vai aperfeiçoar a virtude da fé. Vocês já entenderam que se 7 são os dons do Espírito Santo, 7 são as principais virtudes. 3 teologais e 4 cardeais. Pois bem, a ciência é um dom intelectual, junto ao dom de entendimento e sabedoria. E para que concorrem esses dons chamados intelectuais? Concorrem para a contemplação. Eles vão agir diretamente no nosso intelecto e a partir desse. Uma definição para o que seja o dom de ciência. O dom de ciência nos faz julgar retamente as coisas criadas na sua relação com Deus. O dom de ciência dá conhecimento das coisas divinas, porém, não por raciocínio, mas por luz superior, que nos faz apreendê-las como se delas tivéssemos já o conhecimento. Se trata da mesma luz da fé, porém é uma luz mais ativa, mais forte, mais intensa. Então, de que ciência que nós estamos falando? Não estamos falando da filosofia, que é adquirida por um esforço da razão, e também não estamos falando da teologia, que é um trabalho da própria razão sobre os dados da fé. De que ciência nós estamos falando? Da ciência dos santos. E aí ela já chega num grau heróico, né? Muito superior e elevado. Pois bem, o objeto dessa ciência, e aí nós temos 2 acontecimentos da vida de São Filipe que vão nos ajudar a entender o que seja esse dom. O primeiro objeto são as coisas criadas enquanto nos conduzem a Deus. É a capacidade de enxergar em cada criatura uma perfeição de Deus. São Francisco soube fazer isso muito bem. Nós podemos apreciar no canto das criaturas, né? São Francisco não era ecologista por nada, né? Porque hoje tem essa ideologia de ecologismo. Não. Das criaturas, ele subia em contemplação para Deus. O ecologismo não faz isso. O ecologismo é panteísta, ele quer banir Deus, ele desconsidera Deus. Então não tem nada de sobrenatural ali. Pelo contrário, nos rebaixa. Com isso eu não estou falando de cuidado do meio ambiente, etc. Isso é uma outra conversa. Só para dizer que o dom de ciência, ele nos eleva, mesmo olhando para as criaturas, porque nelas nós somos capazes de contemplar uma perfeição de Deus. Por exemplo, quando ele estava, São Francisco de Assis ainda, retirado numa montanha rochosa, né, ali num silêncio, num isolamento, né? O que ele enxergava ali naquela montanha rochosa, né? Essa firmeza, essa fortaleza de Deus no qual você pode se escorar que não se abala. Então ele subia um degrau a mais, né? Por isso ele era capaz de se relacionar tão bem e tão serenamente com as criaturas, porque elas não eram um fim em si mesmas, senão algo para elevar a Deus nosso Senhor. Porque nós já meditamos desse púlpito, né? Deus como o Criador, nós
tomamos a semelhança de um artista que deixa sempre a sua marca impressa na sua obra. Então, em cada criatura de Deus está a sua perfeição, uma ou outra perfeição sua ali. Esta é a grande marca de Deus, e que o dom da ciência nos dá condições de reconhecer, de enxergar. Um episódio da vida de São Filipe: estava saindo da cidade de Roma para atender um doente, e ele é conhecido santo da alegria, né? Depois vocês procurem a vida dele para vocês saberem por quê, né? E ele viu um homem rachando a lenha, e ele saiu um pouco do caminho e foi até esse homem, né? Com aquilo que é muito próprio dos italianos, né? Cosa fai? O que você está fazendo? Né? E o homem respondeu: como? O senhor não está vendo? Eu estou cortando a lenha, né? E a conversa foi assim. E ele disse: mas o quê? Olha, estou cortando a lenha para fazer o fogo. E o que mais? Olha, para fazer o alimento, para fazer o pão. E o que mais? Para conseguir dinheiro, para sustentar a minha família. E o que mais? O homem, né, parou e falou: aonde que ele está querendo chegar? E São Filipe olha para ele e fala: e o paraíso? Ele sabia, paraíso celeste, paraíso de Deus. Ele falou: trabalha, pão e paraíso. Não se esqueça do paraíso. Então, elevar a mente da criatura até Deus. O dom da ciência, então, nos dá condições de enxergar as coisas assim. Mas também nos faz ver com prontidão e certeza o que diz respeito à nossa santificação e à dos outros. É um dom que os santos tiveram, de conseguir, inclusive, enxergar, compreender o estado de alma. E é um dom para todos os cristãos? Sim, sem dúvida nenhuma. Os pais que têm missão de educar os filhos e etc. Mas é especial para os pregadores, para saberem o que dizer aos ouvintes, e para os diretores de alma, os confessores, para saberem como guiar as almas. Um outro episódio da vida de São Filipe Neri nos ajuda a ilustrar o dom de ciência. Havia naquela época um rei que subia ao trono de França, chamado Henrique IV. Henrique IV era calvinista, que tinha abjurado a heresia por causa do trono, sabemos? A França é a filha primogênita da igreja. Só que no ardor das guerras civis, ele acaba voltando à heresia, retornando ao calvinismo, para depois de um tempo pedir o retorno para a igreja católica, né? Tanto que ele vai dizer: olha, Paris bem vale uma missa. Porém, o Papa daquele tempo, Clemente VIII, não gostou não. Ele estava negando a absolvição para o rei. Ele queria negar a absolvição. Que história é essa, né? Hoje você é calvinista, depois você é católico, depois você é calvinista de novo, agora você quer ser católico de novo? Pois bem, São Filipe estava prevendo a apostasia da França inteira, porque se o rei fosse um rei herege, o que ia acontecer, né? O que estava acontecendo em todo o leste europeu ali, mais para cima, né? Um pouco ao norte, ali depois da Alemanha, o que aconteceu com a Inglaterra. Então, São Filipe prevendo aquilo para a filha primogênita da igreja, a França, caso o Papa persistisse naquela resolução, começou a fazer jejuns e orações extraordinárias. E naquela ocasião já tinha um sacerdote muito famoso da congregação fundada por São Filipe, a congregação do oratório, pela fama de santidade de São Filipe e da congregação, Padre Barônio era confessor do Papa na ocasião. São Filipe chamou ele e falou: olha, vamos fazer jejum e rezar os dois juntos. Pois bem, depois de 3 dias rezando ao Espírito Santo, São Filipe disse: vamos rezar ao Espírito Santo pedindo a sua luz. No 3º dia, São Filipe manda chamar Padre Barônio e diz para ele o seguinte:
Hoje o Papa te pedirá para ouvi-lo em confissão. Depois da confissão, olha só, antes de lhe dares a absolvição, de quem nós estamos falando? Do Papa. Antes de lhe dares a absolvição, diz ele: o pai Filipe ordenou-me que negasse a vossa santidade a absolvição e lhe declarasse que não continuarei a servir de confessor, se não conceder a absolvição ao rei da França. Está falando com o Papa. O Papa ficou profundamente impressionado e pediu a absolvição com a promessa de pôr tudo em ordem. O rei, depois daquilo, foi absolvido e recebido solenemente no seio da igreja. Então, a França, de certo modo, deve agradecer muito a São Filipe Neri por ter continuado católica. Isso não deixa de ser para nós um exemplo do dom de ciência. Qual a utilidade desse dom para nós? Desapego das criaturas. Então, nós vamos aprender a nos desapegar delas para apegar a Deus, para subir para Deus. Inclusive, para essa subida ser mais fácil. Porque se a gente é muito apegado às coisas desse mundo, sejam quais forem, riquezas, bens materiais, pessoas, até mesmo membros da família, nós vamos ter dificuldades em subir para Deus, em nos até Deus. E é claro, dando a cada coisa o seu valor, nós vamos também fazer o bom uso delas. Por exemplo, os dons materiais, espirituais que Deus nos dá, nós vamos saber fazer bom uso deles. Sem egoísmo, sem apego, sem negligência e assim sucessivamente. Tudo isso é fruto do dom de ciência. Como nós cultivamos o dom de ciência? Olhando com os olhos da fé, nós estamos cultivando o dom de ciência. E é claro, sabermos também nos privar das coisas inúteis e às vezes até mesmo das úteis. Eu vou dar um exemplo bem pitoresco, mas aí o padre já aproveita e já fala algo de importante para esses dias, e assim nós vamos encerrando a nossa reflexão. Coisas inúteis. Televisão. Ou, se você preferir, um canal de televisão aí. Um canal. Você sabe muito bem que está há décadas destruindo o Brasil e agora está com toda a sua fúria para cima do país, nas suas instituições. Inútil, tá? Não te serve. Então, o dom de ciência te ajuda a enxergar, olha, isso é inútil para mim, não serve para mim, não serve para minha família. O que você vai fazer? Apoiado no dom de ciência? Desprezar. Despreza. Veja quanta graça os dons do Espírito Santo nos trazem. Mas ele vai dizer, aí vou ficar um pouquinho na internet, vou assistir filme de santo, São Filipe, filme católico. Mas isso ainda não é a sua vida de oração. É muito bonito, certamente você vai aprender muita coisa, mas a sua vida de oração é você que deve cultivar em recolhimento. Então, o dom de ciência nos faz desprezar inúteis, mas também as úteis, quando necessário. Padre, e como que eu faço para adquirir o dom de ciência? Peça. Peça a Deus, peça a Nossa Senhora e não pare de pedir. Aliás, não só esse, mas todos os dons. E nós vamos encerrar esta nossa reflexão com uma jaculatória ao Espírito Santo. Você pode no seu coração. Ó Espírito de ciência, seja o das almas e ajuda-nos a colocar em prática os seus ensinamentos. Venha sobre nós o teu Espírito, Senhor. Transforme-nos interiormente com seus dons
criai em nós um novo coração, para que possamos agradar-te e conformar-nos à tua santa vontade, por Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.